Boa noite! Gravando nossa reunião Zoom da Iniciação Científica Júnior, é claro, né? Reunião do dia 26 de abril de 2024. Reunião que tem por objetivo esclarecimentos gerais sobre confecção de relatório e outras dúvidas que a galera tem, umas dúvidas recorrentes, principalmente alguns aí. Principalmente alguns aí que não leem a circular e fica perguntando no grupo de WhatsApp quando é que vai ter a reunião. Meu Deus do céu, meu amigo, leia a circular, entendeu? E não fique perguntando no grupo coisas que está escrita na circular. Tá? Isso demonstra preguiça, né? Ou então leu e não entendeu, ou então não sabe ler. Não deve ser o caso, né? Então não faça a pergunta que está lá na circular. Leia a circular. Não encontrar alguma informação lá e cabe fazer uma pergunta no grupo, ou, né, ou para a Gabriela, ou, né, entendeu? Mas não é o caso. Tá? Bem, já dezenas de relatórios de vocês que foram feitos, corrigidos, devolvidos, alguns estão sendo corrigidos nesse momento, tal, né? E algumas pessoas acho que estão aí não prestando a devida atenção nos modelos de relatório e outros probleminhas. Então, os monitores recomendaram fortemente, e eu aqui acatei a orientação, e convocarmos essa reunião para vocês receberem mais orientações no sentido de fazerem seus relatórios com a melhor formatação possível, e etc, etc. Tá? Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para Gabriela Pereira. Ah, Pessoal, boa noite. Bom, eu espero que todos estejam bem. E reiterando o que o professor Karen Luísa. disse, isso mesmo. Hoje vamos fazer uma reunião geralzona, assim, para mostrar como que a gente faz um relatório com êxito, bem sucedido ali, um relatório científico muito bem qualificado. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês um relatório que eu fiz no Word com cada etapa sendo descrita dos relatórios que nós esperamos receber de vocês. Sei que muitos aqui não têm tanta experiência com relatórios, porque podem ser ali do fundamental, indo para o ensino médio. Então, é claro que vão existir algumas dificuldades. Só que neste período de dificuldades, vocês não podem se esconder aí atrás da telinha. Falar assim: ah, não, não vou participar de tal reunião porque eu vou ter que mostrar o meu relatório, vou me sentir derrotado porque vão falar que eu errei isso, aquilo. Não, a gente está aqui para apontar os erros para você e você concluir o que deve ser adicionado, retirado, solucionado, inteirado, tudo no seu relatório para que assim, no final lá do ano do curso de iniciação científica, você tenha um relatório de arrasar, 10 sempre, muito bem feito, muito bem desenvolvido, e levar essa experiência daqui até mesmo para a faculdade e outros trabalhos, porque é o que é muito solicitado no meio acadêmico, tá bom? Então, essa é a importância da bolsa de iniciação científica agora para vocês. Então, eu vou começar a compartilhar aqui um momento. Estão conseguindo ver? Ah, sim. Sim? um momentinho. Ainda não, peraí. Ok. Tá demorando, Gabriela. Você acredita que Gabriela Pereira, né? Tá, agora apareceu. Ai, que bom. Amplia aí um pouquinho a tela, por favor. Assim, Você quer deixa mostrar a eu... folha inteira ou se você não fizer questão de mostrar a folha inteira, você amplia? Assim fica melhor? Sim, tá bom. Se alguém Ok, quiser maior, fala aí, tá? tudo bem. Bom, gente, aqui é só uma capa reiterando o assunto que a gente vai ver hoje na reunião, tá certo? E bem, para começar, a gente tem que saber o que é um relatório científico. É muito simples. O relatório científico vai ser um documento que vai ser elaborado pelos alunos com o objetivo de descrever todos os resultados de uma pesquisa científica. Porque, por exemplo, quando o cientista realiza um teste, uma demonstração,
por exemplo, com vinagre, o bicarbonato, e conseguiu tal metragem, um lançamento tal, e outra pessoa também fez o mesmo teste e analisou os mesmos resultados que o cientista anterior. Como que eles conseguem fazer essa conexão? O cientista lá do outro lado do mundo consegue ter o mesmo resultado que o cientista que está numa região muito distante? Muito simples. Eles fazem essa abordagem por meio de anotações, documentos que demonstrem todas as medidas que eles realizaram, descrever todas as medidas que foram feitas e os resultados de cada partezinha, o que eles mudaram no teste, quais foram as alterações que eles realizaram, por exemplo, no nosso caso, na base, no foguete, na coifa, na aleta, tudo isso. Então, eles descrevem todos esses detalhes, todos esses resultados. E assim nós temos um relatório científico. Mas é claro, não é só você pegar os dados e jogar lá no relatório. Não se deve fazer desta maneira. Deve seguir um formato específico e conter informações detalhadas sobre o método utilizado. E aí a gente já tem em mente o quê? Introdução, objetivo, desenvolvimento, conclusão. Em cada partezinha dessa, a gente vai ter um detalhe específico do que foi feito em cada teste, tá? Então, a partir desse relatório científico, outros cientistas podem realizar os mesmos testes, descrever outros resultados e assim por diante, ok? Então, além disso, o relatório científico ele deve ser claro, objetivo e seguir as normas e padrões da área de estudo em que está inserido. Aqui nós estamos tendo essa aula exatamente para ficar mais claro como vocês devem prosseguir na confecção desses relatórios. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é que ao final desta reunião, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre um tema que eu estarei me declarando aqui agora, é só levantar a mãozinha que eu estou aqui na lateral vendo o rostinho de vocês, e aí eu posso parar e vocês podem retirar as respectivas dúvidas. Pois bem, o que que é a norma ABNT? E aí fala de TCC, fala de faculdade, e o pessoal já morre de medo, que não sabe como fazer. Calma. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela junta um monte de regra, diretrizes para padronizar, fazer uma coisa só, uma elaboração de trabalho acadêmico, ou seja, eles vão realizar um modelo que vai ser usual para tudo, todo o trabalho, faculdade, bolsa, até em projetos, escolas. Então, eles reestruturam regras e diretrizes que são padrão em todos os trabalhos acadêmicos no Brasil e que vai facilitar todos os estudantes a realizarem esses trabalhos de uma regra só, uma diretriz só, e não ficar inventando regra, diretriz ou acabar se confundindo aí, tá? Então, essas normas, elas vão ter como objetivo facilitar a comunicação, a compreensão desses conteúdos e, claro, ter um modelo padrão. É isso, pronto, você tem que se encaixar nesse modelo para realizar tal entrega. Sim, garantindo a qualidade, uniformidade e assim por diante. Bom, falando já sobre as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos a estrutura correta de um trabalho acadêmico. A estrutura principal deve ser principalmente a capa, a folha de rosto, a contracapa, o resumo na língua nacional, resumo em língua estrangeira, que, claro, aqui na Bolsa de Iniciação Científica, nós não cobramos com afinco esse resumo na língua nacional, resumo em língua estrangeira, mas nas normas da ABNT é cobrado, tanto que tem alguns alunos que já efetivaram esses resumos na língua nacional, em inglês, já nos documentos, já com essa norma direitinho da ABNT. Então, a gente tem o sumário, e o sumário ele vai resumir as etapas do seu relatório, vai colocar lá direitinho quais que são as páginas que você vai descrever tal coisa, falar de tal conteúdo. E logo após, nós temos a introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências bibliográficas. Então, a gente tem a formatação do relatório, onde aqui eu vou estar descrevendo o que cada parte
vai querer que você fale ou descreva sobre o experimento que você realizou, ok? Bem, o resumo, ele vai ser sempre um elemento obrigatório do TCC, tá? E, claro, deve ser de acordo com as normas ABNT. Deve ser um texto simples, pequeno, que destaca os dados, as informações mais evidentes, deve conter uma contextualização da pesquisa, ou seja, você não joga só os dados, a tabela, o gráfico ou a metragem que foi o seu gol. Claro que não. Você, juntamente esses dados, vai contextualizar a experiência, os testes que você realizou, ok? Inserindo assim a introdução, metodologia, objetivos da pesquisa e os resultados encontrados, tá bom? Bem, resumidamente, nós temos a capa. Como vocês sabem, e de acordo com o modelo que está disponibilizado lá no Classroom, a capa deve conter o nome do autor, o título do trabalho, a cidade ou município, a instituição que vem como primeira coisa do trabalho, porque você tem que deixar claro a quem você está entregando aquele trabalho. Por exemplo, eu estudo na escola tal. E aí você simplesmente deixa em branco a parte da instituição e o seu Exatamente. professor que trabalha em três, quatro Depois quando escolas fazer o vai trabalho pegar o seu certinho, trabalhozinho lá e não sabe de qual escola é aquele aluno. Vamos dizer que tem duas Gabrielas em duas escolas diferentes, e aí o que que ele faz? Sai procurando, mas não é responsabilidade do professor. Então, por isso que a gente tem que deixar bem claro a instituição, o título do trabalho, município, ano, data, tudo isso são dados essenciais para o professor ou monitor que vai estar corrigindo o seu relatório conseguir identificar qual aluno é aquele que está upando o seu trabalho, enviando o seu trabalho. Pois bem, logo depois da capa, nós temos a Ô, contracapa. Gabriela, um Olá, pequeno professor. parênteses aqui, né? Complementando as informações da Gabriela nesses tópicos. Sim, de fato a gente não tem cobrado de vocês um resumo, mas ela mencionou que num artigo científico ou numa tese de mestrado ou doutorado ou num trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, sim, sempre tem um resumo, né? O qual você só faz, é claro, depois que você terminou todo o trabalho, né? No qual você enfatiza os seus resultados, assim, bem resumidamente, e no qual você também menciona, olha, no capítulo 2 eu vou falar sobre a metodologia, no capítulo 3 eu vou dar os resultados, e no capítulo 4 eu vou fazer comparações, tá? Então, você permite que o leitor, ao ler o resumo, basicamente é um terço, um quarto de página, ele já tem uma visão geral do que vai ser tratado em todo o trabalho, em todo o relatório. Então, essa é a função do resumo, né? É dar um raio-x de tudo que vai estar ali, né? Então, por isso chama resumo, né? Tem gente com o microfone aberto, né, Maria Clara? Tá? Bom, e a capa, quando você estiver aqui na UERJ, por exemplo, fazendo a sua graduação, você vai fazer seu trabalho de conclusão de curso, TCC, ou mestrado ou doutorado, você tem que ir lá na biblioteca e pegar as regras, né, de formatação. E aí o pessoal da biblioteca vai te dar as orientações, olha, na capa tem que ter isso, o símbolo da universidade, no canto superior direito, com esse tamanho, o seu nome tem que estar aqui no meio, na fonte tal, aqui embaixo tem que ter o nome da cidade, estado, com a data na fonte tal, centralizado. Ou seja, e cada instituição pode ter aí a sua formatação, né? Se vai incluir a logomarca, se não vai, etc., né? Da universidade, mas todos eles têm regras para você seguir. Basicamente é isso daqui, né? Varia alguma coisinha conforme a instituição, porque precisa ter a logomarca, às vezes precisa ter alguma coisa que é do governo, que é obrigatório ter, né? Por isso que a informação geral é essa, mas tudo tem regra, tá? Por isso tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso. É para isso que você está aqui, para ouvir falar de coisas que você não vai ouvir aí na sua escola, tá bom? De modo que quando você chegar na faculdade, esperamos que você chegue na faculdade, né? Bem rapidinho, né? Aí você já sabe tudo isso.
e aí você já está na frente de todo mundo, você vai ser o primeiro a ganhar a bolsa lá, né? E não vai ter dificuldade nenhuma com esse tipo de atividade, de fazer o relatório bem feito, conforme manda as normas técnicas brasileiras. Entendeu? Muito bem, Gabriel, continua aí, por favor. Estou indo muito bem. Ok, obrigada, professor. E bem, na contracapa, após a capa, nós devemos colocar, primeiramente, antes de tudo, novamente, a instituição, ou o seu nome, né, o nome do aluno, e aí tem gente que coloca a instituição de novo e depois o nome do aluno embaixo, mas o modelo que eu coloquei lá no Classroom é primeiro o nome do aluno, para identificar novamente o relatório a quem a gente está corrigindo, a tarefa, o título da tarefa, ou seja, é só pegar o que está lá na circular. Tá lá, tarefa de número 12, foguete nível 1. Você vai pegar aquela tarefa, aquele título, e vai colocar lá, tarefa número 12, foguete nível 1. Vai descrever o que ele foi solicitado via circular. Bem, e após isso, nós temos ali um subtítulo, onde você vai resumir o tipo de tarefa, o tipo de trabalho que você vai estar entregando. É claro que quando você faz um TCC, você vai entregar um trabalho assim, com uma aprovação, um grau muito maior. Então, é claro que vai ter que ter mais detalhes. Mas aqui é muito simples. É só você pôr, por exemplo, vai fazer um resumo sobre um filme. Você vai lá e vai colocar resumo, filme, exemplo, Os Eleitos. Ou biografia de César Lattes. Você vai pôr lá, biografia de César Lattes, apresentado a Bolsa de Iniciação Científica. E eu vi que muita gente ficou com a dúvida ou acabava errando em colocar os parênteses juntos. Não, pessoal, vocês não devem colocar, inserir esses parênteses juntos. Eu só coloquei mesmo porque o tipo de tarefa varia muito, então vocês podem estar modificando. E é claro, nem tudo que está no modelo vocês vão usar tudo, mas vocês podem estar modificando esse modelo, inserindo coisas que vocês acham mais descritiva para os monitores que irão olhar o seu relatório, que irá descrever melhor os processos na qual você realizou. Então, a gente não vai te dar um modelo totalmente pronto. Olha só, é isso. A gente vai te dar uma base. Até porque, se a gente te desse o relatório pronto, a gente não esperaria que você tivesse alguns erros para a gente corrigir, não é mesmo? Porque é com os erros que a gente aprende. Então, se você tem medo ali de uma nota ruim, de uma nota baixa, fica tranquilo que até o final do ano eu posso te garantir isso, as suas notas serão verdadeiramente melhores, de verdade. Bem, novamente coloquei aqui uma foto da capa e contracapa que nós temos no modelo que está lá no Classroom. E temos também um sumário. O sumário, resumidamente, ele vai listar as principais seções do trabalho em ordem, com os respectivos números das páginas. Então, se você tem ali a introdução, a metodologia, o desenvolvimento do seu relatório, ou em tal página vai falar sobre as aletas, aspectos da coisa do seu foguete, a estrutura geral do seu foguete, vai ter que ter lá do lado a página que está sendo dita, aquele detalhe em específico que foi lhe solicitado. Então, conclusão, referências bibliográficas, metodologia, introdução, tudo isso tem que ter uma página, porque é com base no sumário também que nós podemos fazer observações mais aplicadas em cada página que você fez cada detalhe direitinho. Bem, após o sumário, você dá início, de fato, ali ao seu relatório com a Ô, introdução. Gabriel, mais um parênteses aí, por Olá. favor. Alguns alunos podem não querer fazer sumário, né? Mas eu não sei se você já reparou, mas tudo que é livro tem um sumário. Todo livro tem um Uhum. sumário, né? Tem gente que chama de índice, mas índice é o que está lá no finalzinho do livro. Na frente é sumário. Agora, se você não está fazendo sumário porque você acha que dá trabalho, eu posso te garantir que você, então, não está usando a ferramenta do Word chamada, que é feita
exclusivamente para montar o sumário automaticamente. Ah, professor, eu vi, pareceu meio confuso. Sim, tudo é confuso na primeira leitura, tá? Então, o Word, que você usa, e outros softwares similares, eles montam o sumário automaticamente para você, desde que você siga as regrinhas do próprio editor de texto. Você precisa dizer lá que, capítulo 1, tá? E aí ele vai saber que o seu capítulo 1 vai estar na página tal. E ao montar o sumário, o capítulo 1 está na página tal. Você vai escrever lá, capítulo 2 é o nome do capítulo. Ele vai saber que está na página tal. E assim por diante. Há um subcapítulo, né? Um subitem, né? E ele vai identificando aquilo lá onde está na página. Você introduziu uma figura, desceu aquele capítulo 2, foi para uma página seguinte. O sumário vai sendo corrigido sozinho. No final, é só você mandar executar o sumário. Ele pula, põe tudo lá prontinho para você, sem nenhum erro. Agora, se você estiver fazendo isso na mão, deixa eu ver onde que ficou o capítulo 1. Pontinho, pontinho, foi na página 3. Deixa eu ver onde foi o capítulo 3. Aí, pontinho, pontinho, na página 7. Puxa vida, esqueci de colocar uma figura, um parágrafo a mais aqui que o monitor mandou fazer. E aí deslocou tudo. A gente tem que ir lá e refazer tudo na mão. Aí, meu amigo, você está fazendo um trabalho de burro mesmo, né? Então, aprenda a usar a ferramenta de sumário. Você vai usar isso a vida toda. Então, pare em algum momento e aprenda a usar, tá? Ok? Então, vamos lá, Gabriel. Bem, e após a fala importantíssima do professor sobre o sumário, nós temos a introdução. A introdução, ela vai apresentar o tema, o objetivo do trabalho, o problema da pesquisa, a justificativa de você estar relatando seus resultados, realizando tal teste, tal experiência para aquele problema que você encontrou ou aquilo que está sendo solicitado. É na introdução como se fosse uma dissertação, mas tem suas diferenças. Você vai abordar o que descreve aquilo que lhe foi pedido, o tema. Qual que é o objetivo? Como você pretende estabelecer o desenvolvimento, descrever os dados que você vai submeter a esse relatório. Então, na introdução, perdão, é básico. Você vai introduzir o tema do seu trabalho. Já vi que tem uma mãozinha ali levantada. Ô, Gabriela, antes de dar a palavra para as duas mãozinhas, aumenta aí a largura do texto. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho do que você está escrevendo aí no quadrinho da introdução. Isso, sobe um pouquinho aí, um pouquinho mais. Não, sobe, rola a tela aí para a gente ler o que está escrito aí. Ok, um momento. Aqui. Sim. Então, veja só, o que está no quadrinho preto aí, introdução, objetivo, né? Então, atendendo aos critérios estabelecidos na circular 02, este texto detalha a construção de uma base de lançamento. Percebe que a introdução é sempre, um trabalho é sempre escrito para ser lido não por você, porque você já sabe o que você escreveu, é por outra pessoa. E essa outra pessoa não precisa conhecer por que que você fez aquilo, né? Qual foi a motivação que te levou a escrever aquele trabalho ou fazer aquele trabalho. Então, a introdução, como diz a palavra, introduz, né, ao leitor o seu trabalho. Então, é importante você contar um pouquinho, 3, 4 parágrafos aí, qual é a origem do trabalho que você está executando. Então, nesse caso aqui, é como se eu estivesse, olha, estou fazendo esse trabalho porque na Circular 2 foi solicitado que a gente construísse uma base de lançamento de foguetes do nível 2. Então, repara que você está dizendo para o leitor o que aquilo está sendo feito. Ou seja, tem uma motivação, né? Um histórico. Essa palavrinha é muito importante, é histórico. Por que que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso, né, porque foi solicitado, né, assim, assado, que eu fizesse esse trabalho verificando isso, aquilo, outro. Você introduz o leitor ao seu trabalho. Né? É como se estivesse abrindo a porta e falando, bem-vindo, entendeu? Então, está bem apresentado aqui pela Gabriela,
né? Que ela colocou com um subitem objetivos, mas é a introdução, entendeu? Então, em atendimento, a circular 02 do Programa de Iniciação Científica Júnior da UBA, né? Estou fazendo aqui um trabalho de construção de uma base, vou detalhar a construção da base, vou testar a base, né? E assim por diante. Se quiser, pode até mencionar. E, sei lá, no capítulo 3 ou no item 3, eu vou colocar os resultados, entendeu? De modo que ele simula um pouquinho o que seria um resumo, que a gente não está pedindo. Mas ele diz, olha, eu fiz isso por causa disso, e os resultados estão ali no finalzinho e foram satisfatórios. Você pode dizer isso, entendeu? Então, introdução é isso, é introduzir o leitor ao seu trabalho. Então, você escreve, você percebe, eu estou introduzindo o leitor ao meu trabalho, ele está sabendo por que eu estou fazendo isso? É isso que é a ideia da introdução. Né? E o Ronaldo tinha levantado a mãozinha primeiro. Fala aí, Ronaldo. Eu estou com duas dúvidas aqui. A primeira é: precisa estar escrita introdução, desenvolvimento e conclusão quando eu for escrever ali os parágrafos do texto? Não necessariamente. Você pode estar modificando essas questões, ou, claro, não precisa ser em caixa azul, com a letra maiúscula, não é necessário. Mas ter escrito assim, o básico, ponto um, introdução, claro, é necessário, é prioridade. Sim, isso é normal. Ou seja, a pessoa tem que ver que aquele tópico é a introdução, entendeu? O que está escrito abaixo é a introdução, em cima é a introdução. Então, não vai ser com dentro de um quadradinho pintado de vermelho e azul, não. É um texto que segue um padrão de seriedade, entendeu? Você vai estar pintando o seu trabalho, todo qualquer cor. Usa negrito, significa que estou chamando a sua atenção quando você usa negrito. Né? Ela escreveu ali objetivo, escreveu tarefa 4, ela escreveu circular número 2 em negrito. O negrito você usa para chamar a atenção, mas você não vai exagerar. Vai escrever introdução em letras góticas, tamanho de fonte 50, não vai fazer. Né? Vai lá, Gabriel. O Ronaldo tinha mais uma dúvida, Ronaldo. Acho que ele É, tem às mais vezes, uma. Ronaldo, é, quando a gente vai fazer um resumo, às vezes dá uma página, ou às vezes quando a gente vai fazer outros relatórios dá uma, duas, ou no máximo tem relatório que dá 3 páginas. Quando tem poucas páginas, assim, ainda é necessário fazer o sumário? Assim, depende muito. Se você colocou informações muito juntas, aí o sumário fica meio desorganizado. Você vai colocar página 2, 3, fica desorganizado se você juntar muito dados em uma, duas páginas. Então, o mais recomendável é que, no mínimo, se a gente está tratando de um relatório, tem que ter 4 páginas, 5 páginas, detalhando, descrevendo cada etapa junto com os dados, tabela, gráfico, tudo isso. Então, assim, se a gente estiver relatando um relatório, é de extrema importância ter um sumário, mas com poucas páginas, assim, eu não acho necessário. sim, mas, Tá, Ronaldo, de qualquer obrigado. maneira, introdução e sumário são coisas distintas, entendeu? Sumário é só uma lista de tópicos, ou uma lista de capítulos. E dentro de cada capítulo você pode ter subcapítulos ou subseções. Dentro de um subcapítulo você pode ter você pode ter seções e subseções. Como um trabalho bem extenso, uma tese de mestrado, doutorado, aí, 100, 200 páginas, você não vai escrever, capítulo 1, página tal, capítulo 2, página tal, e pronto. Você vai detalhar mais, né? Capítulo 1 vai ter isso, isso, isso. No capítulo 2 tem isso na seção 1, seção 2, seção 3 e por diante. Entendeu? São coisas Ok. distintas, obviamente. Introdução é o que estamos dizendo aqui, está introduzindo o leitor num texto corrido ao trabalho. E sumário é uma lista de tópicos, como a Gabriela mostrou. Temos aí o Gabriel Cardoso com a mãozinha levantada também. Já aproveitando o que o professor Canali disse sobre os subtópicos que pode se ter num sumário,
A introdução ela deve ser escrita como apenas um texto único, contendo os objetivos e a justificativa no único texto, ou pode ser separados em subtópicos, contendo a justificativa como um tópico principal e os subtópicos objetivo e justificativa. Não acho necessário ter subitens sobre a introdução, mas creio que seria necessário subitens, por exemplo, na metodologia, onde você explica como você realizou o trabalho, mas cita também os materiais, as referências que você utilizou para realizar o trabalho. Se você só vai colocar subtópicos, perdão, ali no sumário, quando tiver realmente um tema que está adentrando outro tema. Só que na introdução, o objetivo já está junto com a introdução. Então, não é como se fosse um subtema com outro tipo de tema mais específico dentro de outro, entendeu? Sim, é isso mesmo, Gabriel. Na introdução não é usual você ter sessões. A introdução é uma introdução, é um texto corrido ali, dando uma panorama. Então, digamos, é como estamos falando, né? Tipo, quase que um resumão do trabalho, tá? Mas não inclui as conclusões. Ele é uma introdução ao que está sendo feito, o histórico de motivação que te levou a fazer aquele trabalho, onde você pode citar, inclusive, a fulano de tal fez uma base assim assado, mas apresentou problemas. No entanto, nesse trabalho, estamos solucionando tal problema que foi verificado, introduzindo tais técnicas. Ou seja, você pode citar coisas que já foram realizadas sobre aquele tema por outras pessoas, ou até mesmo por você, em publicações anteriores, e que agora você está fazendo isso e aquilo justamente para aperfeiçoar, corrigir, refazer alguma coisa que outros, incluindo você ou não, já fizeram sobre aquele tema, entendeu? Então, o normal é um texto corrido de introdução e não com subtemas, subitens, digamos assim, tá? Giovana Reis. Oi, oi, tudo bem? É só uma dica que eu tenho para acrescentar mesmo em relação à BNT. No Word em si, eu não sei do Google Docs, mas no Word eu utilizo muito para ficar mais dinâmico ali o meu tempo, salvar todas as informações, por exemplo, de BNT que tem, de margem, espaçamento, tem como a gente salvar e utilizar depois. E qualquer documento que você abra, já vai vir todo no formato de ABNT em si. Tudo bem? E com isso agiliza o seu trabalho. Mas na primeira vez que você foi fazer, é um trabalho que você aprender, né? Mas depois que você aprende, fica útil. Aí você, poxa vida, eu vou usar sempre isso, eu vou avisar, falar com todos os meus amigos para fazerem assim, porque ganha tempo, entendeu? Muito bem, Carlos Vinícius. Boa noite. Eu queria perguntar se todas as folhas precisam numerar. Sim, todas as folhas têm que ser numeradas, exceto, normalmente, a capa não tem numeração, entendeu? É, varia, às vezes, segundo as instituições. Ah, em geral, em trabalhos grandes, digamos assim, né? Na tese, trabalho final de curso, de mestrado, doutorado, é, a capa contra a capa, isso não tem número, entendeu? Em alguns casos, muito raros, você tem uma pequena numeração com página I, página II, página I3, I, entendeu? No começo, por algum motivo. Mas isso é muito raro, entendeu? E depois, Entendi, tá certo. no capítulo um propriamente, é que vem a numeração sequencial. O sumário, por exemplo. O sumário, talvez ele não tenha número de página. No entanto, o capítulo um ele está depois do sumário, digamos assim, né? E até depois da introdução. No entanto, no sumário, mesmo que você não coloque, seja a página um 2 e 3 ali a partir da introdução, no sumário isso vai aparecer, entendeu? Mas, enfim, na capa não tem número, na contracapa não tem número também, tá? Numeração vem no trabalho em si, digamos assim, tá? Tá Oi, certo, Maria obrigado. Eduarda, você queria... Maria Eduarda perguntou isso? Não, eu
Eu queria saber a diferença quando vocês pedem resumo e relatório, porque normalmente quando eu faço um resumo, eu não boto tantas informações como sumário ou então uma introdução do resumo e depois o resumo. Normalmente eu só faço uma coisa mais incrementada desse gênero quando vocês pedem relatório. Tem essa diferença? A Gabriela pode responder. Uma coisa é quando estamos falando de um resumo de um filme, tá? Ou de uma biografia. Aí é uma coisa que até foge um pouco de um relatório formal. Um relatório formal é quando você desenvolveu muitas coisas, né? Construiu uma base, construiu um foguete, lançou foguete, fez gráficos, você fez um monte de coisa. Ah, mas aí estamos pedindo, veja o filme e faça um relatório de uma página. Você pode colocar algumas linhas ali de introdução. Ah, esse resumo é do filme tal, solicitação, em resposta à solicitação da circular número tal, entendeu? Do programa de iniciação científica júnior. Gabriela está por aí? Pode Sim, complementar. estou, professor. Mas é exatamente isso mesmo, Maria Eduarda. Pois bem, em um resumo e o relatório tem uma diferença muito grande. Por quê? O resumo, ele já diz por si só. É um resumo daquilo que foi pedido. Um relatório, ele vai ser muito mais detalhista no processo que foi solicitado que você fizesse. Tanto que, quando você lança um foguete, a gente nunca e nunca irá pedir um resumo do seu lançamento. A gente vai pedir um relatório. Por quê? No relatório, você tem que ser mais detalhista naquilo que lhe foi solicitado, você tem que colocar os materiais, a metodologia que você utilizou, os resultados, dados, tabelas, gráficos. Então, o relatório, ele vai focar mais em dados, resultados, tabela, na experimentação. O resumo, pelo menos aqui na Bolsa de Iniciação Científica, vai ser mais retratado a filmes, ou a vida de cientistas, e aí sim, um resumo, você vai compactar aquelas informações. Relatório é detalhista, ele quer saber o que que você fez desde o ponto que você entrou no campo para lançar até o ponto que você saiu, entendeu? Então é bem assim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Parece que não. Gabriel, baixa a mãozinha aí. Ok. Bom, pessoal, e após a introdução, onde você declarou os seus objetivos, para quem que você está realizando a tarefa e por que que você está realizando a tarefa, você tem o desenvolvimento, que é a parte principal do seu trabalho, aonde, claro, desenvolvimento é onde o tema vai ser desenvolvido, aonde vai ter uma revisão do que foi pedido, a metodologia. Tá, mas Gabriela, o que seria a metodologia? Metodologia seria um método, o processo que você vai realizar para chegar no nível de você fazer os seus respectivos testes. Então, qual que foi a metodologia que você realizou para a confecção do seu foguete? Vai ter lá o modo que você realizou o preparo do seu foguete, o modo que você pensou como você ia fazer as aletas, a coifa, o corpo do seu foguete, os materiais que você utilizou para fazer esse foguete. Então, a metodologia é simples. Você vai desenvolver o tema, vai abordar cada detalhe do processo que você passou para fazer ou a base, ou o foguete, ou os testes, execução de dados, tabelas, gráficos, tudo isso. Então, vai ser uma análise sobre todo o processo que você passou ou está passando para chegar até o resultado final, que pode ser o lançamento do seu foguete, a conclusão de uma base de lançamentos, tudo isso. Então, desenvolvimento você tem que focar em metodologia, o método que você vai realizar, o modo que você vai executar aquela tarefa, ok? Só Bom, complementando, ô, Gabriela. Então, nesse exemplo que a Gabriela está citando, é pertinente, frequentemente é pertinente você dividir essa parte em algumas sessões. No caso, então construção do foguete, é uma seção do desenvolvimento, digamos assim, da metodologia. Lançamento, já é um outro tema. Reparou que fazer foguete é uma coisa, fazer a base é outra. Você pode colocar isso como uma subseção, não é? E assim por diante, entendeu?
Tanto que aqui nas imagens que eu inseri no relatório, que estarei enviando também para vocês, lá no Classroom, para vocês estarem conferindo, vendo passo a passo, nós temos aqui a metodologia e já temos dois: processo de construção, onde eu mostro, possivelmente, ele teorizando a construção de uma base, e aí nós temos os materiais que foram utilizados, então aí sim entra os subitens, onde você vai citar um tema que está dentro de outro tema, que seria o processo de construção, e automaticamente você tem os materiais que você utilizou para essa construção, construção da base, você tem imagens do processo de construção, no caso, você tem as fotinhas, e uma coisa que é muito importante, em qualquer relatório que vocês fizerem, aqui na bolsa, fora, no colégio, faculdade, é deixar as imagens centralizadas e com as respectivas fontes. Se você pegou a imagem de um site, você usou como referência, você coloca na fonte. Se a imagem é sua, você descreve arquivo pessoal, ok? Então, é muito importante. A imagem tem que estar direitinha, centralizada, porque isso ajuda não só na organização daquele subitem, mas na organização do seu relatório inteirinho. Porque se você tem uma imagem desorganizada, aquela imagem pode se perder, pode ir para outra página na hora de você inserir a imagem, e acaba que você nem percebeu que aquela imagem saiu não centralizada, que ficou desorganizado, e aí acaba com o seu relatório inteiro e a organização dele. Gabriela, um parênteses aqui. Qualquer foto, desenho, gráfico, tabela, eles precisam ser numerados e precisam ser citados no texto. Se ele não for citado no texto, ele não pode aparecer no trabalho. Infelizmente, os livros do ensino fundamental usam muitas ilustrações para, sei lá, distrair o aluno, para deixar bonito o livro. Então, existem muitas figurinhas soltas pela folha, pelo livro, lá do primeiro ao nono ano. E pode ser que muitos de vocês estejam acostumados com isso. Umas figurinhas ilustrando aqui, mas que não é citada no texto, em lugar nenhum. É uma figurinha besta, tá? É uma nuvenzinha, um solzinho bonito ali, que não tem nada a ver com o texto. Tá? Então, no relatório, isso não existe. Se existe uma foto, um gráfico, uma tabela, um esquema, ele tem que ser numerado e citado no texto. Então, a foto número 2 está fazendo isso e aquilo, ou conforme você pode ver na foto número 2. Entendeu? Sempre tem que estar citada no texto para ter um sentido dela estar sendo exibida. Não faz sentido? Se ela não é citada no texto, para que ela vai estar ali? Só para enfeitar alguma coisa. Os relatórios técnicos não têm essa preocupação de enfeitar. Você tem a preocupação de informar, detalhar, documentar. Se você vai documentar, você vai dizer, fui eu que tirei a foto, essa é a foto número 3, e aqui no meu texto ela aparece aqui no número 3, eu estou citando ali, entendeu? Então, isso é muito importante, é uma coisa que na sua faixa ou na faixa etária de muitos de vocês, vocês nunca se depararam com essa necessidade porque ou nunca fizeram relatório, ou pior ainda, porque se acostumaram a ver livros e também não tinha nome de quem tirou a foto que está lá, não era citada no texto, não era numerada, não tinha legenda, entendeu? Mas aqui vocês estão aprendendo a fazer uma coisa tecnicamente formal. Vai lá, Gabriel, mãozinha levantada de novo. É válido deixar uma seção apenas para imagens, listando as imagens e numerando elas certinho, para só mencionar elas no texto antes ou posteriormente? Não é muito legal esse procedimento, não. Eu, particularmente, não gosto de ler um artigo em que os gráficos estão, sei lá na última página. O correto é você colocar o seu gráfico, a sua foto, o mais perto possível de onde você citou ela. Percebeu? Eu estou lendo e aí você fala. Então, conforme você pode ver na foto número 2. Aí você vai ter que virar 10 páginas para achar a foto número 2. Não tem sentido.
A foto número 2 tem que estar logo abaixo de onde você citou ela. Às vezes não cabe, às vezes tem que ir na página seguinte. Paciência, né? Mas a regra é a tabela, o texto, tem que estar sempre o mais perto possível da primeira vez que você citou ela. Porque lá no final você pode citar a foto número 2, mas é lá no final. Mas você já citou ela no comecinho. Então agora a foto 2 está logo aqui embaixo. Tudo bem. Aí você escreve, e lá na página 50. Então, conforme na foto número 2, você não vai colocar ela de novo. Aí, paciente, o cara vai ter que olhar ela lá no comecinho. Talvez ele não precise olhar ela de novo, porque ele já viu ela, né? Entendeu? Ah, sim, eu me lembro, foto número 2, tá? Percebeu? Vai lá. E bem, até complementando o que o professor acabou de falar, Gabriel, nós temos aqui, conforme supracitado anteriormente, abaixo se encontra a imagem dos utensílios utilizados na construção, no processo e finalização da base de lançamentos e no foguete de nível 2. Então, a gente cita a imagem que vai aparecer abaixo. Então, dessa maneira, fica mais organizado essa referência, tá bem? Bom, após isso, nós temos as medidas e resultados, que é um subitem da metodologia, tá? Onde nós temos os procedimentos realizados para teste. E aí vocês devem se perguntar, ok, mas quais procedimentos eu devo colocar? Que eu entrei no campo? Não, você coloca uma imagem da área de lançamento, contextualizando a área que você lançou, se foi num campo, a posição da base, 45 graus ali direitinho. Então, você remete ao local de lançamento, ao foguete que está sendo utilizado, à base que está sendo utilizado para aqueles lançamentos. Logo abaixo, também em medidas e resultados, você tem a tabela e análise de dados. E por que que está em vermelho, circulado em vermelho? Muito simples. Eu vi que muitos alunos tinham dificuldades em pegar essa tabela ou fazer essa tabela logo no Word lá e deixá-la organizada. Galera, quando se trata de dados, nós precisamos deixá-los extremamente organizados. Porque como a pessoa ou o cientista que está lá do outro lado do mundo vai olhar o seu relatório e vai saber interpretar ele da maneira correta e ver, analisar os seus resultados, saber o que aconteceu, as alterações, se os dados estão incompletos, estão desorganizados. Então, é de extrema importância quando se tratar de tabelas, quando se tratar de gráficos, devem sempre estar centralizados no seu relatório, devem sempre estar organizados. Fonte também, se você usou um lado de uma fonte, na outra você não pode usar outra fonte enorme, gigantesca ou pequenininha demais que não dá para ver. Não, você tem que usar a mesma fonte que você usou da outra coluna. É tudo igual. E, novamente, voltando até o que o professor Canales citou, nós temos aí a nomeação, tabela 01, medições originais, porque em um relatório você pode ter mais de uma tabela ou mais de um gráfico. Então, você identifica eles para não ter problema de dados ou confusão ali no momento de interpretá-los. Bem, após a tabela, nós temos a inserção de gráficos, e aí eu coloquei o gráfico 01 apresenta os dados obtidos das dispersões de alcance e tempo de voo. Novamente, fazer a referência antes de inserir o gráfico. E nós temos aqui o gráfico claramente organizado, centralizado e com a numeração direitinha, as dispersões, tempo de voo separados ali de forma organizada, não é um número ali, outro aqui lá. Não, não existe isso. Tem que estar todos os dados bem organizadinhos nos gráficos e tabelas, ok? E, novamente, a identificação do gráfico. Gráfico 01, dispersão dos lançamentos. E, bem, é muito importante dizer aqui que nas medidas e resultados, não é porque a circular está lhe pedindo para você colocar ou identificar os dados em uma tabela ou em um gráfico, que você vai pegar o relatório, vai pôr uma capa, uma contracapa, vai colocar lá o seu gráfico, vai colocar a sua tabela e acabou, é esse meu relatório e estou entregando. Não, não é isso. Porque você
Por exemplo, vou dar uma exemplificação. Teve aluno que fez no Excel a tabela e o gráfico e enviou para a gente. Não, a gente não quer isso. Senão a gente teria pedido, olha, eu quero uma tabela Excel apenas com gráfico e tabela. E acabou. A circular, ela é bem objetiva. Quando a gente diz relatório, a gente não diz resumo, a gente não diz biografia, a gente diz relatório. E no relatório, a importância dele é realmente detalhar cada uma dessas partes. Então, não, a gente não quer só as tabelas, a gente não quer só os gráficos. A gente quer que você detalhe qual que é o foguete que você está utilizando, qual que é a base que você está utilizando, como foi o processo para você realizar esses testes e como foi o processo de construção, por exemplo, ali na base, resumidamente, ou no foguete que você realizou para lançar. Então, não é só tabela, não é só gráfico, você tem que complementar todos esses dados com a estrutura textual, com a coesão, com a experiência que você está tendo naquele momento. Se você está realizando os testes, além de tabelas, gráficos, imagens, você tem que ter uma reprodução textual ali falando que você realizou tal teste em tal área, enfim. Não é só tabela e gráfico, tá bom? Gabriela, Oi, me permite fazer um acréscimo de uma informação? Eu sei que levantou a mão aqui, mas claro. só para aproveitar a deixa. É assim, vai uma sugestão minha que já vi funcionando e funciona muito bem. Na hora quando você for fazer o lançamento, ou você, se tiver só você e alguém, pede para alguém gravar no celular como se estivesse narrando tudo que fosse fazer. Olhando, ó, tal, tem vento, sentido tal, temos a base com essa estrutura, e se puder, inclusive, filmar também, ou tirar foto, e vai narrando, vai contando. O foguete aí lançou, esse lançamento não foi muito bom, por isso, por isso, por isso, isso aqui, tudo. Depois você fez toda essa narrativa aqui, essa narração, perdão, depois fica fácil rever o que você o que você falou e escrever no relatório. Entendeu? Vai escrever. Claro, você vai tirar os vícios de ligar naturalmente, né? Obviamente, mas você vai escrever no relatório que fica mais fácil, porque aí você vai lembrar de certas coisas. E aquilo que você falou, ó, deu ruim esse lançamento, tive problema com ele. Lá na tua tabela, que você forneceu os dados, você vai identificar que naquela tabela corresponde ao problema que deu. Ou às vezes acontece o contrário, você viu a tabela ali e disse, eita, onde é que foi isso? Eu não lembro o que foi essa parte. Aí você vai recorrer ao que você gravou. Ah, tá, essa parte. E você escreve no relatório. O gráfico tal não saiu o dado desejado, por isso, por isso, por isso. Facilita e muito esse tipo de narração quando você faz gravado. Dá um pouco de trabalho, mas eu te garanto, vale muito a pena. É isso. Ok, na impossibilidade de fazer gravado, como estamos sugerindo, se só estiver você presente, por exemplo, nada impede que você leve uma prancheta, papel, uma caneta e para cada lançamento você pode já fazer um pequeno resuminho daquilo que aconteceu. Então, lançamento número um, deu tudo certo. Dois, teve um vazamento, eu coloquei pouca pressão. Porque porque senão, quando você for fazer o seu relatório, você tem que usar tudo que você memorizou. E, obviamente, se você fez vários lançamentos, teve coisas que você esqueceu, perdeu. Mas se após cada lançamento você anotar alguma coisa que você achou interessante anotar, você anota. Na hora de fazer o relatório, você já tem informações escritas que te favorecem a sua confecção de relatório, como o Roberto está falando aí. O Paulo Henrique levantou a mãozinha também. Paulo Henrique. Boa noite, boa noite. Eu tô com uma pequena dúvida com relação a quando for colocar a tabela, porque ela disse que deveria ter a mesma fonte, só que eu não sei que se, tipo, quando eu coloquei, acabou, eram vários dados, eram muitos dados, aí acabava ficando maior do que a página podia comportar, entende? Aí eu tive de diminuir bastante para poder caber e continuar centralizado. Aí eu tava me perguntando se pode diminuir, tipo, porque Arial tamanho 12, aí ficou bem menor. Continuou com a mesma fonte, mas ficou bem menor. Aí, tipo, desde que permaneça com a mesma fonte, pode ser de tamanho menor? Essa era a minha dúvida. Gabriela, pode responder.
Eu até vi lá no grupo alguns alunos com essa dúvida. Pois bem, quando você coloca a fonte menor ou por conta dos dados que você tem na tabela e a fonte vai diminuindo para pegar espaço para mais células, o que a gente recomenda? Que você recorte essa tabela e coloque ela na próxima página, porque muitas das vezes fica pequeno assim. E aí você vai ter que recortar essa tabela, colocar na próxima página, porque senão acaba que vai ficar muito pequeno. O monitor que está corrigindo o seu relatório não vai conseguir ver o que você escreveu ou os dados que você obteve ali com os lançamentos, vai ficar muito difícil. Então a gente recomenda você recortar essa tabela direitinho, bem feito, e colar essa outra metade da tabela logo na próxima página ou embaixo, para que não fique tão pequenininho assim a fonte, as letras e os dados. Sim, esse é um problema que já apareceu, né, quando tivemos que fazer os lançamentos, 20 lançamentos. Então, não cabe 20 e tantas colunas numa folha de papel na fonte 12, né? Você eventualmente pode até passar por uma fonte 11 ou 10, mas não menos do que isso, porque aí você já dificulta a leitura. Então, a legibilidade é mais importante do que a formatação, entendeu? Então, não adianta você, eu quero tudo na mesma página, porque está escrito lá, vou fazer uma mesma página. Se são dados demais, é óbvio que você vai ter que quebrar isso em duas partes. Você pode citar no texto. Então, a tabela 1 e 2 estão sendo divididas, pois não caberiam na mesma página numa fonte 12. Você cita isso, pronto. Quem está lendo vai entender que você teve que fazer isso para que ela ficasse legível. Tá bom? Vai em frente. E bem, logo após a gente descrever os gráficos e tabelas, a gente vai para a conclusão, onde você tem que finalizar o seu relatório. Ou seja, você tem que colocar na conclusão os resultados que você obteve durante toda a introdução, metodologia, testes, tudo isso. Ou seja, você deve responder aos objetivos que você tinha dúvida lá atrás. Na introdução, quando você abordou o problema, na conclusão, você tem que analisar e exibir essas resoluções para o leitor. Você tem que colocar os resultados que obtiveram êxito, aqueles que não obtiveram, e o que você concluiu desse experimento em geral. Então, conclusão é simples. Você vai colocar o que você concluiu daquele experimento que você obteve. Novamente, respondendo às perguntas e às dúvidas que anteriormente você tinha antes dessas experimentações. E aqui eu tenho até um exemplo que também está no modelo de conclusão. Todo o processo foi realizado corretamente, seguindo todas as orientações solicitadas, obtendo assim a construção da base de lançamentos e o foguete de nível 2 em perfeito estado. De acordo com as análises de tabelas e gráficos, foi possível observar o progresso dos lançamentos e o avanço em metros obtido. Então, você vai ali prosseguir concluindo todas as análises que você realizou durante todo o seu relatório. Bem, não acabou, mas estamos quase lá. Uma coisa que não pode faltar é as referências bibliográficas. Você deve listar todas as fontes que você consultou durante todo o seu relatório. Porque você não fez a base do nada. Às vezes você pegou uma imagem que estava ali na circular, você viu um vídeo no YouTube, ou, por exemplo, você está fazendo um foguete de bicarbonato com vinagre, você foi lá no YouTube, pesquisou como fazer um foguete bonito, legal, que funcione bacana. Então você vai ter links de vídeos do YouTube que você vai utilizar como referência. Até mesmo, aí eu peguei uma referência aqui da construção da base que vocês tiveram de realizar, onde esse aluno ele pegou o vídeo da UBA, loja no universo UBA, base de lançamento, nível 1 e 2, e colocou ali como referência. Ou também fotos, imagens que você, aluno, se espelhou para realizar todo o processo de construção no seu relatório. Então, é algo bem específico e importante. Você não tira ideias do nada, você não tira inspirações do nada. Você teve que ter uma referência. E bem, outra parte muito importante, como até. Gabriela,
Um pequeno parênteses ainda sobre referências. Voltem um pouquinho, por gentileza. Pronto. Tá. Aqui nos nossos relatórios, a gente não está fazendo questão que você cite no texto as referências que você listou ao final do relatório. Tá? Quando você for escrever um artigo científico, ou você for ler um artigo científico, você verá que no meio do texto é citado, às vezes, entre parênteses ou entre colchetes, o nome de um autor. Tá? Ou às vezes é só entre colchete um número, porque aquela frase ali é pertinente ao que foi escrito por fulano de tal, num artigo tal, etc. e tal. Então, conforme a revista científica, existe algumas variações sobre como exibir ao longo do texto do artigo as referências, ou seja, a citação aos autores que você citou, de alguma maneira. E aí, no final, sim, tem essa lista completa, identificando perfeitamente os autores daquele artigo, a revista onde foi publicada, o ano onde foi publicado, ou se foi num site, ou se foi num livro. E aí já tem um certo nível de complexidade que a gente não está entrando nele, tá bom? Mas o mínimo que a gente precisa fazer você se acostumar a expressar, sim, são as referências que você consultou para fazer aquele trabalho. É o que a Gabriela está mostrando aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é que estamos mostrando aqui não é uma, uma formalização completa sobre como citar referências, porque a rigor, elas também precisam estar distribuídas no meio do seu texto, do seu trabalho todo. De alguma maneira, elas estão citadas lá. Assim como as fotos, como eu falei, né? A foto 2 tem que ser citada a foto 2, né? Então, da mesma maneira, o autor tal disse tal coisa. Qual é o autor? Em que lugar ele publicou isso? Né? Então, esse é um nível de detalhamento que a gente não está fazendo questão nesse momento, não. Tá bom? Só essa lista de obras consultadas, digamos assim, como a Gabriela está apresentando. E aí, se for um vídeo, você tem que dizer em que data foi feita o acesso. Porque o dono do vídeo pode ter tirado o vídeo do ar. Não é? Então, você cita lá, sim, aí eu quero ver esse vídeo aí, ele citou que parece interessante. Aí eu vou lá, não existe mais o vídeo. Aí você pode falar, não, esse vídeo estava no ar quando eu acessei na data 19 de março de 2024. Do dia seguinte, ele pode não estar mais lá, entendeu? Porque não é meu, né? E pode até ser meu, eu até posso até pagar, né? Entendeu? Tá bom, vai lá, Gabriel. E bem, como a gente já havia citado antes, nós temos as tabelas e gráficos, que é onde é a parte mais importante de toda a sua experimentação, que é onde você vai relatar os dados obtidos a partir dos testes. E a gente já disse sobre posicionamento, as imagens, as tabelas, os gráficos devem ser inseridos o máximo possível do texto ao qual se referem, devem estar sempre centralizadas horizontalmente na página. Identificação: cada imagem, tabela ou gráfico deve ser identificada com um título e uma numeração, por exemplo, figura 1, tabela 1 na parte superior. Fonte: a fonte da imagem, tabela ou gráfico deve ser sempre citada abaixo da figura de forma centralizada, mesmo que a imagem seja de autoria própria, a fonte deve ser sim citada. Lista de ilustrações. Se houver muitas ilustrações de um determinado tipo, como fotografias, gráficos, fórmulas, mapas, enfim, dentre outros, o aluno deve fazer uma lista específica para estes, ou seja, deixar tudo organizadinho, pontuar ali os gráficos, as fórmulas, ou, por exemplo, quando você vai sair da tabela para os gráficos, tem que ter uma divisão ali de tema subentendida ali para o leitor. Bem, também tem a compilação de imagens, que já foi retratado. Quando você faz uma compilação de imagens ou quadros,
também precisa colocar a fonte. No caso, a regra vai ser um pouco diferente, porque não vai se tratar apenas de uma, mas de várias origens para as ilustrações utilizadas. Tanto que havia alguns alunos que colocavam, por exemplo, na tarefa de fazer a base, teve alguns alunos que colocavam várias imagens compiladas e colocavam, de fato, todas as fontes centralizadas de maneira certinha e claramente detalhando de forma correta todo o processo que ele fez para a construção da mesma. Legibilidade. Nós temos as imagens, tabelas, gráficos que claramente devem ser objetivas e de facilmente serem compreendidas pelo leitor. E claro, a parte mais importante para a gente finalizar essa análise sobre uma boa construção de relatórios, nós temos a escrita em um relatório científico. Bem, creio que todos saibam, temos três pessoas na linguagem que são usadas para descrever o ponto de vista de quem fala. A primeira pessoa refere-se ao falante, o escritor, no singular, usamos eu, e no plural, nós. A segunda pessoa refere-se à pessoa ou pessoas a quem o falante está se dirigindo, no singular, tu, você, e no plural, vós ou vocês. E a terceira pessoa, que é a mais importante, refere-se à pessoa ou pessoas sobre as quais o falante está falando. No singular, usamos ele, ela ou isso, e no plural, usamos eles ou elas. Veja bem, nessa parte aqui é uma coisa essencial em um relatório científico. Por quê? Em um relatório científico, geralmente se usa a terceira pessoa, porque a linguagem científica ela deve ser clara e objetiva. E você tem que estar falando para o leitor e não você está falando de você. Por exemplo, eu fiz a construção da base, eu peguei o cano de PVC, colei com a cola para PVC, eu fiz os lançamentos. Não, você tem que substituir isso para foi realizado os lançamentos no dia tal, 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 no local tal, foi realizada a construção da base utilizando-se a cola para PVC. Então, o uso da terceira pessoa é extremamente importante na linguagem científica para ser objetiva. Então, vai ajudar a manter um tom formal, neutro, evitando aquela subjetividade que vai ser, claro, se for utilizada, introduzida pelo uso da primeira ou segunda pessoa. Então, é bem importante que vocês usem a terceira pessoa no relatório científico. Bem, Sim, ô Gabriel, eu queria reforçar isso daí que você já reforçou, colocando em amarelo no fundo aí, tá? Você não vai ler um artigo científico onde o autor lá, o cientista, está usando a primeira pessoa do singular, entendeu? Se o título do artigo tem abaixo dele o autor, o nome do autor, significa que as coisas que estão ali foi feita por ele ou por outra. Quando foi feita por outra, ele diz que por quem foi feita, né? Então o fulano de tal fez uma base assim assada. Porém, nesse trabalho, a base será reconstruída com outros materiais. Então, fulano fez, eu digo quem fez e até onde ele publicou. Mas nesse trabalho, que sou eu que estou fazendo, mas eu não vou escrever. Eu fiz assim assado. Eu cortei o caminho, como a Gabriela está falando. Entendeu? Você tem que passar isso por uma forma impessoal. Né? Não é eu fiz, eu e meu amigo cortamos lá e lançamos foguete. Não tem isso no relatório técnico científico. É impessoal. É a palavrinha final aí do texto amarelo. Impessoal. Tá? Às vezes você se distrai e coloca, eu cortei, colei e deu certo. Não, tá? Foi colado e funcionou muito bem. Assim que você vai escrever. Ah, mas professor, quem está lendo não vai saber que fui eu. Mas o trabalho não é seu. Tudo que está aí é seu. Quando não é seu, você disse que não era e você escreveu uma parte ali que foi extraída de um outro trabalho. E aí a importância de você citar que o que você escreveu ali, que não foi você que fez, foi feita pelo outro. Tem o nome do outro e tem aonde ele publicou. Muito raramente, esse outro
deu uma informação pessoal para você. Ou seja, só você sabe que ele deu para você. Ninguém mais tem acesso àquilo. Entendeu? Entendeu? Entendeu meu vídeo aqui? Bem, professor, eu acabei de terminar de apresentar. Aquele era o finalzinho do documento. Vou estar disponibilizando lá no Classroom para os alunos que quiserem conferir, porque basicamente todas as etapas estão inseridas nesse documento. Sim, mais um Gabriel, esclarecimentozinho aqui. Era aí, o Gabriel. Se você transcreve uma parte que você encontrou numa revista, num livro, num site, coloca no seu relatório, mas não cita que você pegou aquele parágrafo, aquela seçãozinha daquele trabalho, daquele site, daquele livro. Você não disse, você pegou isso de alguém, significa que foi você que fez. Mas aí, o dono, o autor original, pode pegar o seu relatório e falar, mas peraí, quem fez isso daqui fui eu. E esse sujeito fez o relatório e não me citou. Ele está me plagiando. Isso é criminoso, viu, seu Eduardo Gomes? Está aí olhando para baixo. Se você cometer um plágio, você está desmoralizado eternamente. Tá? Isso é gravíssimo no meio científico. Já ocorreu, até aqui no Brasil. O sujeito vai fazer a tese de mestrado, tá? E aí é um sujeito que lá não é muito inteligente, vai querer dar uma de esperto, ele pega de alguns artigos, monta lá a tese dele, como se ele tivesse feito tudo aquilo. Entendeu? Ah, porra, um cara legal, ele fez tudo aquilo, um monte de coisa legal. Sim. Aí, de repente, na própria banca, o, o membro da comissão avaliadora dele, que sabe muito sobre aquele tema também, pode até ter lido que tudo aquilo ali foi feito por uma outra pessoa. Mas ali na tese do mestrado, o autor não disse que o que ele escreveu foi feito pela outra pessoa. Se chama plágio. Dá zero para ele, expulso da universidade e sofre um processo criminal. Entendeu? Por isso, quando a gente fala, faça um resumo com as suas próprias palavras, é para você usar as suas próprias palavras. Mas você quer dar um dia espertinho, né? Eu vou na internet procurar um negócio, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Você fez um plágio. Se a gente prova que você fez um plágio, eu posso cancelar a sua bolsa, entendeu? E pedir para o CNPq processar você para você devolver todo o dinheiro que você recebeu até agora. Isso é crime. Você não pode roubar nada de ninguém. E você não pode roubar um texto de alguém. Isso também é roubo. Se alguém escreveu, você pegou o que ele escreveu e colocou como se você tivesse escrito, você está roubando o que a pessoa escreveu. Isso chama-se plágio, mas isso é um crime. E você pode ser punido por isso. E com certeza vai ser desmoralizado. Tá? Ninguém vai dar emprego para você, ninguém vai querer dar bolsa de mestrado, doutorado para você de jeito nenhum. Tá? Então, sim, não é? Confiança é fácil de ser perdida. Difícil de ser conseguida, mas fácil para ser perdida. Né? Então, Renan, não façam isso. Fala, Roberto. eu queria só acrescentar mais uma informação além do que você falou, basicamente como uma conclusão. Pessoal, o relatório, lembre-se, ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo, tá? Tudo bem que agora parece ser muita novidade você estar fazendo tudo isso, mas lembre-se que o relatório, você lá na frente você vai entender isso muito mais. Os monitores agora já são capazes de perceber que eram alunos no ano passado, no ano retrasado,
e perceber que o quanto é chato você ler um relatório mal escrito, sem essas configurações bem distribuídas. Porque você se acostuma tanto com esse relatório, com esse modelo, esse perfil de relatório, você já sabe diretamente onde vai buscar. Na bibliografia, você vai direto lá na bibliografia, pega o material. Você não tem que estar catando nada, porque você não tem tempo para estar procurando o relatório. É o cara que, é você que tem que, você escritor, autor do relatório, é você que tem que convencer o outro que o teu trabalho é bom, não o contrário, não o outro que está te decifrando. Então pense assim, o relatório, agora a gente vai fazer, não, é um relatório bem escrito. Mas pense, o relatório é só um meio. O mais importante é você focar, além, obviamente, né, do teu trabalho, do relatório, é focar no teu trabalho, na qualidade do teu trabalho. O que acontece é que o cara faz um trabalho muito bem feito e faz um relatório um lixo, só pelo fato do relatório estar ruim, estraga toda a benfeitoria do trabalho dele. Então, assim, porque eu digo isso porque a maioria das pessoas ficam preocupadas só, meu Deus, eu tenho que escrever um relatório desse jeito. E esquece do próprio trabalho em si. Senão, lembre-se, o relatório é como se fosse um idioma que você estivesse falando para alguém, para o pessoal de banca científica, que vai ler isso aí. Mas falar o idioma por si só não é nada. Você tem que ter conteúdo daquilo que você está dizendo. Então, pensa, o relatório, você vai se acostumar com esse relatório escrito dessa forma, para que isso vire uma rotina para você. Porque quando você for um monitor for conferir, você vai ver, vai sentir raiva quando o relatório não está escrito bem feito. E você mesmo, quando for ver o seu relatório lá na frente, você vai saber onde encontrar aquilo que você precisa com muita facilidade, porque você já está acostumado a ver como é que é feito isso. Era só essa informação. Obrigado, Canali, Sim. pela Vocês estão aqui oportunidade. para aprender, pessoal, Senhora, tá? No começo é mãe, um não tem pouco como difícil, encerrar né, aqui porque Vitória? Deixa eu. mudo o seu telefone, Vitória Ágata, né? Tá? É como o tal sumário aí que eu estou falando. Demora um pouco para a gente aprender a usar no Word, mas depois que aprendeu, facilita enormemente a sua vida. A mesma coisa é aqui, como fazer um relatório decente, bem organizado, né? Formal. Leva tempo a gente pegar o jeitinho. Vocês já fizeram alguns, já têm alguma experiência. Agora estamos dando essas instruções. Daqui para frente vocês vão ter mais relatórios para serem feitos. Você vai se ajustando às exigências. Não é nossa, é do mundo acadêmico, entendeu? Fala, Rodrigo Maia, que levantou a mãozinha. Boa noite, doutor Carnal. Joia? Eu Fala. tenho três perguntas que eu fui acumulando durante a reunião. A primeira o sumário, eu costumava fazer pelo menos assim. Eu deixava a introdução antes do sumário e depois do sumário eu deixava o objetivo, especificando os meus objetivos e tudo. E a introdução, ela virava meio que um prefácio. Tem algum problema eu fazer dessa forma? Sei que eu entendi bem. Gabriela, você está aí ainda? Quer responder para ele? Você Sim, entendeu? professor. Bem, Rodrigo, eu não compreendi muito bem a questão do prefácio. Você disse que vem logo após a introdução. Não, tipo assim, depois da capa, contra a capa, eu normalmente colocava a introdução, introduzindo sobre o que que o relatório ia falar de forma bem objetiva e breve. Só que virava, da forma que eu estava fazendo, um prefácio, que ele vinha antes do sumário e os meus objetivos vinham depois, sabe? A introdução não continha Ah, os sim, objetivos, compreendi. entendeu? Veja bem, o sumário ele sempre tem que vir após a contracapa. Foi contracapa, vem sumário, depois introdução. Depois do sumário, você faz a introdução, abordando os objetivos dos testes, daquela tarefa solicitada, e a partir disso você vai desenvolvendo o seu texto. Mas é sempre Sim. depois do sumário a introdução, para Isso. realmente não ter esse tipo de confusão, tá bom? Lembre-se que nós estamos falando de um livro, viu, Rodrigo? Um livro você tem prefácio, alguns detalhezinhos a mais, tá? Fala, Entendi. Lana Santos. Só mais Fala, algumas Rodrigo. Ele tinha perguntas. mais de uma pergunta. Pode falar. Eu tenho só mais duas perguntas aqui para fechar. Alguns trabalhos que eu vi do CDF da UFPR sobre o Lena, que é um computador que tem lá. Alguns artigos que eles postam têm anexo. Eu não sei se precisa ou como que coloca. Tipo, o que que são os anexos e qual a diferença deles para referência bibliográfica? Sim. Anexos, eles estão, em geral, se eu não me engano, de- depois das referências bibliográficas. Eu não me lembro bem, tá? Mas
Você identifica claramente que são anexos. É citado no texto, que você pode ter anexo um, anexo 2, anexo 3, tá? Ah, às vezes, o anexo é alguns detalhes que você não quer colocar no corpo do texto, entendeu? Então, você deixa isso como um anexo. Pode ser, por exemplo, até um conjunto de fotos, né? Mas não é um conjunto de gráficos. Coisa importante não vai como anexo. Anexo seria alguma coisa menos importante, que não merece estar no corpo do trabalho, ok? Isso é um anexo, tá? Entendi, obrigado. Agora, só para fechar, é, teve também alguns outros trabalhos que eu sei que vai contra o que a Gabriela até falou, que era de até mesmo um relatório. Antes do sumário, o trabalho ele fazia um sumário de figuras, gráficos e tabelas, especificando que a figura 1 era sobre isso e já tinha um hiperlink que você já caía direto. Tem algum problema em fazer isso ou ele tem que ser depois ou no final do texto? Não, isso são listas de tabelas, não se chama sumário. Sumário é sobre o conteúdo total do trabalho. Mas é frequente, quando você tem muitas fotos, por exemplo, ou até mesmo gráficos, você fazer uma lista. É como se fosse um sumário, portanto, porque vai ser exatamente a mesma coisa. A foto um pode até ter um título, a foto um está na página tal. Foto 2 tem o título da foto 2 está na página tal. O Word também faz este tipo de sumário, entre aspas, essa lista de gráficos, lista de tabelas também, entendeu? E aí ele vem depois do sumário, tá? Entendido. Obrigado, Canalha. Obrigado, Gabriela. Boa noite. Nada. Lana Santos, rapidinho. Então, boa noite, professor. Eu tenho uma pergunta. Normalmente nos meus relatórios, eu coloco nas referências bibliográficas, eu coloco o nome do autor, a data que foi publicado, seja o vídeo, o artigo, e eu normalmente coloco o link de onde eu encontrei. Eu posso continuar fazendo isso ou eu devo substituir ou trocar, colocar outra coisa no lugar ou só tirar essa parte? Ela. Olá, Lana, boa noite. Bom, você pode estar inserindo como referências bibliográficas, creio que é isso que você está se referindo, né? Lá no final do texto do relatório inteiro. Sim, vai ter, por exemplo, alguns relatórios que seria ideal, sim, ou recomendável você colocar as referências bibliográficas para a gente saber ali onde você tirou suas inspirações, tá bom? Então, sim, pode continuar fazendo dessa maneira. Só mais uma coisinha. No caso dos resumos sobre os filmes, eu tenho que pegar os links da rede de streaming também e colocar? Ou eu posso colocar que ele está disponível? Por exemplo, os eleitos eu assisto pela Amazon. Então, eu coloco disponível na Amazon Prime. Você pode colocar ou a disponibilidade da rede que tem o filme onde pode ser assistido, ou a rede na qual você assistiu. Aí fica opcional, mas os dois estão corretos porque você está colocando a fonte onde tem aquele filme para ser assistido. Ok, obrigada. Nada. Gabriel? Bom, eu não tenho bem uma sugestão, não é uma dúvida, é mais uma sugestão pro pessoal que ainda está aprendendo a montar o relatório, para ajudar a garantir a imparcialidade do texto, recomendo bastante estudar sobre voz passiva na língua portuguesa. Perfeito. Sim, não é muito trivial você colocar tudo que você está fazendo ali de uma forma impessoal. Vocês se esforçaram um pouquinho, releram o que você escreveu, né? Para ver se não aparece em lugar nenhum. Fiz, marquei, desenhei, fotografei, entendeu? Tá? Vai lá, Isabela. Tonali, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta à Gabriela, porque na hora que ela está falando sobre é, compilação, a compilação, ela falou que, como a compilação de várias fotos, eu devo listar cada fonte de cada foto que eu coloquei na compilação. Mas se no caso a compilação for de todas as fotos da compilação for da minha autoria, eu posso colocar compilação do autor ou de autoria Sim, pessoal? sim.
Claro, aí você comprime a fonte, só coloca lá fonte, arquivo pessoal tranquilamente. Fica despreocupado em relação a isso. Certinho, obrigado. Giovanni, Giovanni, Pergunta para a Gabriela também. Eu ouvi alguém falar de referência de filme. Eu estava colocando o diretor, título, país, quem produziu e ano e duração. Porque quando eu procurei modelo ABNT de filme, apareceu isso. Tem que realmente colocar onde assistiu ou pode manter só o autor do filme? Bem, os dois estão completos. Pelo visto, o modo que você colocou está bem completo, assim, com todas as especificações. Então, fica opcional você colocar algo mais especificado, mais completo, algo mais resumido, a rede onde você assistiu o filme. Tá bom, obrigado, viu? se, Nada. se puder colocar os dois, acho que é melhor. Mais completo é melhor. Aí você identifica perfeitamente a obra artística, né? Quem fez, onde fez, quando publicou, aquela coisa toda, e onde está, e onde você acessou, não é? Entendeu? Então, está perfeito. Não tem mais mãozinha levantada. Um comentário mais aqui, para a gente acabar, é quanto à precisão da linguagem. Nos relatórios, vocês usam o português formal, né? Você não usa nada do que você usa no seu WhatsApp, é ou não é? No seu WhatsApp com seus amigos, você está usando uma linguagem aí de WhatsApp, né? Tudo abreviadinho, beleza, BLZ, o que é o que, kkk, não sei o que lá, blá, blá, blá. É isso que vocês estão usando no WhatsApp. Então, no mundo privado, vocês usam isso daí. No mundo acadêmico, nem pensar, né? Se você está num grupo de pesquisa e tem lá o orientador e os seus alunos, tem um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp você vai usar o português formal, entendeu? No máximo um kkk de vez em quando, né? Mas não 50 kkk seguidos, né? Tá? É a linguagem formal. A gente tem um grupo aqui de iniciação científica júnior. Eu estou no grupo. O Alberto também, os monitores também. Então, ali tem que ser usada a linguagem formal. Tem gente escrevendo aqui no chat do jeito que está escrevendo no WhatsApp para o amiguinho dele. O que, BLZ, não sei o quê, para um monte de abreviaçõezinhas que você está usando aí no seu WhatsApp. Então, num grupo, tá? Formal, você não usa a linguagem informal, tá? Não precisa ter o rigor, e prezado senhor, não sei o quê, prezada Gabriela. Pode ser lá, Gabriela, eu tenho uma dúvida aqui, para lá, entendeu? Mas não vai cortar as palavrinhas, colocar, né, três letrinhas no lugar de uma palavra que é mais comprida, porque você está acostumado a fazer isso no seu WhatsApp. No seu WhatsApp você faz o que você quiser, com seus amigos. Mas no mundo formal, você usa o português formal, tá? Cuidado para não se misturar, porque o dia inteiro você está aí escrevendo coisinhas na sua linguagem de WhatsApp. E aí você vem mandar uma mensagem para o grupo de iniciação científica e você... Não, 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 não. Tá? Dói os ouvidos quando a gente ouve alguma coisa estranha ou lê essas coisinhas esquisitas que vocês estão usando aí no seu WhatsApp privado. Então, no grupo de iniciação científica, nada de linguagem de WhatsApp. Use o português. Porque você tem que estar perfeitamente acostumado ao português em todo lugar que exija formalidade. E aqui nós trabalhamos no mundo de formalidade. Você está fazendo um programa de iniciação científica júnior. Se você está recebendo, quer dizer que você é tipo um empregado. Se você vai numa empresa trabalhar, você vai usar só a linguagem formal lá na empresa. Não só a linguagem oral, mas a linguagem escrita também. Então, cuidado para você não deixar essa linguagem de WhatsApp, né, ser usada por você no lugar onde você não deve. Tá? Fala, Gabriela Pereira, mais alguma coisa para a gente encerrar Um aqui? último comentário. Ouvindo o senhor falar sobre linguagem, né? Eu lembrei
de alguns relatórios que eu li e corrigi, aonde me parece que o aluno tem uma boa escrita para ser um poeta, para se realizar uma líria, uma epopeia, porque eu li coisas como sob o céu estrelado, a lua brilha, iluminando a noite tão tranquila, onde tal que eu lancei o foguete, o vento sussurra uma melodia enquanto a natureza dorme em harmonia. E aí ele entrava para falar que lançou o foguete e que tem os dados. Eu fiquei, caramba, cara. Então, por favor, gente, prestem atenção nessa questão da linguagem, por gentileza. Sim, e cuidado com vícios de linguagem. Existe uma coisa chamada gerundismo. Professor, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar. Gerundismo. Eu vou estar fazendo isso. Não, 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 não. Eu vou fazer isso. Entendeu? Eu vou estar falando isso. Não, 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 não. Eu vou falar isso. Então, cuidado com alguns vícios de linguagem que não são adequados. Em algumas ocasiões já ouvi gente falando isso e já li sobre isso, chamado de Danai, gerundismo. Fala, se, Alberto. se me permite, rapidinho. Pessoal, ó, para justificar isso, na linguagem, ela existe, a linguagem falada e escrita, ela existe as três características, né? É o signo, o significado e o significante. O signo é o símbolo da tua letra lá que tu escreve. O significado é o que aquilo ali representa teoricamente. O significante é a representação dela na vida real. Então, o idioma, ele precisa ter uma formalidade, porque você precisa se referir àquilo que você está dizendo sem sombra de dúvida, tem que ser o mais preciso possível em conexão com a realidade. Isso é tão sério que, por exemplo, em reuniões internacionais, a pessoa simplesmente não pode estar tentando falar o idioma, por mais que ela saiba falar, numa reunião formal, você tem que ter o tradutor oficial. Tanto é um documento, ele precisa ser traduzido oficialmente. Por quê? Para evitar a pessoa se entender mal, porque isso acontece muito, a forma como a pessoa falou, tal, tudo bem, que nem idioma é outro, é em outro nível, mas o rigor precisa ser mantido, você precisa se acostumar com isso, entendeu? De sempre falar com precisão, porque a forma como você escreveu aquilo ali pode ser eternizado e aquilo pode conspirar contra você, você levar um baita de um processo por ter escrito errado. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é você escrever. E se você escreve mal, aquilo pode ser usado contra você. Por mais que você tente explicar depois, tudo, porque é uma complicação muito séria. Então, levem a sério isso, porque isso vai ser para o resto da tua vida, se você for trabalhar com formalidades. Entendeu? É isso. Ok, pessoal. Bem, agora vocês registrem a sua presença, tá? Com letra maiúscula no seu nome, tá? São 21h36 e daqui a 1 minuto eu vou digitar encerrada o registro da presença, né? Porque você tem que estar aí, obviamente, nos acompanhando e não estou lá na cozinha. Ah, você mandou registrar a presença, volta aqui correndo. Se você está aí, você digita o seu nome, já dá o enter, né? Tá? Ah, esperamos com isso ter dado aí as devidas orientações para que os seus relatórios de todos vocês melhorem, né? Certamente, muitos de vocês já fazem relatórios excelentes, tá? E o que falamos não é nenhuma novidade, né? Vocês já participaram até de outras bolsas de iniciação científica, júnior, etc., ou aí na escola, né? Tiveram alguma aula sobre como fazer relatório, porque na escola você tem um relatório de física ou de química, você aprendeu a fazer isso na escola, beleza, tá? Aí nos desculpa porque estamos repetindo coisas que você já sabe. Porém, temos alunos aí que estão no primeiro ano, acabaram de sair do nono ano, que com certeza não têm esses conhecimentos na profundidade que a gente está apresentando aqui, né? E o grupo é heterogêneo, então a gente tem que falar para todo mundo, né? E à medida que vocês forem entregando os próximos, claro, os monitores vão ficando assim cada vez mais rigorosos e descontando mais pontos por erros que você podia ter cometido lá no começo, mas a partir de agora você não pode cometer mais. Porque se você insistir no erro ou na negligência, a gente vai
desligar você. Porque se você não está interessado em aprender, nós estamos aqui para perder o nosso tempo, né? Tá bom? Então, agora, fim do registro de presença. Alguém quer fazer alguma perguntinha a mais para a Gabriela? Para mim, Roberto? Não? Amanhã temos uma super aula com o Alberto Alves de Mesquita. E leia lá a circular. E é porque lá eu escrevi: não venha para a aula sobre dinâmica sem ter visto os vídeos sobre cinemática e sobre dinâmica que foi dado, acho que no ano passado e no ano retrasado. Porque o assunto é bem mais delicado do que a cinemática que foi já apresentada por vocês. Lembrando, cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as forças que deram origem a esse movimento. Chama cinemática. Dinâmica, vou estudar o movimento dos corpos, mas a partir das forças que estão atuando sobre esse corpo. Tá? E aí vai aparecer equações diferenciais, assim, derivadas. Professor, não ouviu falar disso. Vai acostumando o ouvido, se nunca ouviu falar. Né? Então, venha com os ouvidos bem abertos. Mas, se possível, já veja os vídeos que listamos anteriormente, né? Dado pelo Alberto no ano passado, pelo Vitor no ano retrasado, porque tem muita coisa nova ali nessa aula, de dinâmica do movimento balístico. Inicialmente, sem resistência do ar. E a coisa fica bem mais complexa quando a gente, mais adiante, for incluir a resistência do ar. Tá? Alguém te levantar a mão aqui? Não? Ok, pessoal, obrigado aí pela presença. Esperamos ter sido úteis a vocês. Se alguém quiser fazer uma perguntinha a mais, fica aí. Os demais estão liberados e nos vemos amanhã. Boa Sábado. noite. Boa noite, Boa canal. noite, pessoal. Até Boa amanhã. noite, todo Estou todo mundo. mundo lá. Boa noite, canal. Valeu. Boa Boa noite. noite, Boa canais. noite, Alberto. Boa noite, Boa canal. noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite. A gente fica um pouquinho mais aí para tirar Boa dúvidas de alguém noite. mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Pronto, Professor, Lucas você consegue Santos, me quer fazer uma ouvir? pergunta? Boa noite, professor, e a Vou todos parar de presentes. gravar. Então agora você pode falar besteira que eu vou parar de gravar. Eu tenho